Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai ver inequações do primeiro grau. Vamos começar? As inequações, diferente das equações, a equação tinha uma igualdade. Então, se eu tinha 3x igual a 9, eu tinha que x igual a 9 dividido por 3, que é igual a 3. Tem uma igualdade. Quando eu tenho uma desigualdade, eu tenho esses 4 conectivos: maior, menor, menor ou igual ou entre. Então, se é maior, se eu tiver, por exemplo, uma equação dizendo que o x é maior que 3, na minha reta real, vou colocar bolinha aberta no 3, porque o 3 não entra, tá? Então, equivale a todos os valores maiores que 3. Então, pode ser 3,1, 3,17, 4, 5, 6, 10 mil. Nesse caso, eu falei que o x não entra porque só está maior. Ele entraria se estivesse como, por exemplo, x maior ou igual a 5. E aí, na reta real, indicando que o 5 entra, bolinha fechada. Todos os valores maiores ou iguais a 5. Se for menor, x menor que 2, por exemplo, então eu vou ter ali bolinha aberta no 2, todos os valores menores que 2. Ou se eu tiver aqui x menor ou igual a 5, eu vou ter ali bolinha fechada no 5, todos os valores menores ou iguais a 5. Eu também tenho que eu posso dizer que está entre dois valores. Então, posso, por exemplo, que o x está entre 2 e 10, tá? Na minha reta numérica, ficaria está entre 2 e 10. Então, todos esses valores entre 2 e 10 pertencem a essa desigualdade aqui, ok? Se tivesse, por exemplo, aqui, menor, significaria que o 2 entrava, bolinha fechada, tá? Se tivesse aqui menor no 10, significaria que o 10 entraria, aqui seria bolinha fechada. Então, por exemplo, vou pegar uma equação simples aqui. Se eu tiver x menos 4 maior que ou igual a 10, por exemplo. Então, eu vou ter x é maior ou igual a 10, o menos 4 passa para lá, mais 4, x maior ou igual a 14. Então, na minha reta real, ficaria dessa forma aqui. Todos os valores maiores que 14 satisfazem a minha inequação, que é essa aqui, tá bom? Então, se eu pegar qualquer valor maior que 14, essa inequação vai ser verdadeira. Vou pegar aqui o 20, por exemplo, tá? Se eu trocar o x por 20, então eu vou ter 20 menos 4, que é maior ou igual a 10, não é verdadeiro? 16 é maior ou igual a 10. Então, isso vai acontecer para qualquer valor maior que 14. Mas será falso se eu pegar um valor antes do 14. Vou pegar o 0, tá antes do 14. Se eu substituir o x por 0, eu vou ter 0 menos 4 maior ou igual a 10. Aí, eu vou ter que menos 4 é maior ou igual a 10, que é falso, tá bom? Então, o maior ou igual indica que o 14 entra também. Se eu substituir o x por 14, eu vou ter 14 menos 4 maior ou igual a 10, eu vou ter que 10 é maior ou igual a 10. É verdadeiro, ok? Então, vamos resolver uns exemplos de inequação para a gente entender melhor. X mais 3 maior que 10, então a intenção é isolar o x para saber quais valores que o x pode vir a assumir. Então, isolando o x, eu preciso tirar esse 3 daqui, passa para o outro lado. Então, x maior que 10, então usa as mesmas regras da equação. Se tá mais 3, mudou para o outro lado, menos 3. Ou seja, x maior que 7, e aí na minha reta real eu vou ter que 7 aberto, porque o 7 não entra porque só tá maior. Então, todos os valores maiores que 7. Aqui, mesma coisa, 2x menor ou igual a 15, tá mais 5, passa para lá, menos 5. Então, vai ficar 2x menor ou igual a 10. X menor ou igual a 10, 2 está multiplicando, passa dividindo. X menor ou igual a 5. Na minha reta
numérica vai ficar ali no 5, bolinha fechada, indicando que o 5 entra, todos os valores menores que o 5. Outro exemplo aqui, 3x, ó, esse x tem que passar para lá, menos x, maior ou igual, menos 2, esse 6 passa para lá, menos 6, 3x menos x, 2x, maior ou igual a menos 8. Então, x maior ou igual a menos 8, 2 está multiplicando, passa dividindo, x maior ou igual a menos 4. Na minha reta real, bolinha fechada, porque o menos 4 entra, todos os valores maiores ou igual a menos 4. A inequação, ela tem algumas regras que a gente tem que seguir. Então, regra 1, toda vez que eu troco a equação de posição, muda o sinal da desigualdade. Então, por exemplo, aqui, vou pegar 20, preciso isolar o x, vou passar o 4 para lá, menos 4 maior que o x. Daí eu vou ter 20 menos 4, 16, maior que o x. Mas eu quero o x maior ou menor que alguém, tá? Então, eu vou trocar de lugar. Então, x vai trocar de lugar com 16 e a minha inequação, que era maior, vai ficar menor, tá bom? E aí, na reta, maior que 16, bolinha aberta no 16, ok? Nesse caso aqui, vou fazer 6, o 16 vou passar para lá, vai ficar menos 16, menor ou igual a 7x, menos 5x vou passar para lá, fica mais 5x, ok? Então, 6 menos 16 menos 10, menor ou igual, 7 mais 5, 12x, ou seja, menos 10. O 12 está multiplicando x, passa dividindo, menor ou igual a x, tá? Agora, eu vou trocar de lugar. Então, vai ficar o x, ao invés de menor ou igual, maior ou igual a menos 10 sobre 2, tá? E aí, na minha reta numérica, vou colocar ali fechadinho, menos 10 sobre 12, maior que, tá bom? Regra número 2. Toda vez que eu multiplico um valor negativo, inverte o sinal da inequação. Então, por exemplo, vamos supor que eu cheguei nisso aqui. Eu quero saber os valores que o x pode assumir. X positivo, não x negativo, tá? Para esse x negativo virar um x positivo, eu posso multiplicar a inequação inteira por menos 1, tá? Então, menos 1 vezes menos x fica mais x. Menos 1 vezes 5 fica menos 5. Porém, a minha inequação, que era maior, vai ficar menor, tá? Ou seja, na reta, a minha solução, colocar ali menos 5, todos os valores menores que menos 5. Quer comprovar? Vamos pegar um valor antes do menos 5. Vou pegar o zero, tá? Tem que verificar se torna verdadeira essa inequação ali. Veja que o zero está fora, então ela vai ser falsa. Então, menos 0 é maior que 5, eu vou ter que 0 é maior que 5, é falso, tá bom? Mas se você pegar um valor que está dentro do teu domínio ali, ó, vou pegar, pode ser o menos 10, por exemplo, tá? Depois, antes do menos 5 ali. E substituir o x, eu vou ter, é menos x, então menos, o menos 10 é maior que 5. Menos com menos mais, então 10 é maior que 5? É. Ok? Isso só acontece se eu multiplicar por um negativo, tá? Se eu multiplicasse por um valor positivo, a inequação se manteria, tá? Só para negativos. Então, vamos fazer a 7 para a gente treinar. Então, eu vou ter 2x, 3x passa para cá, menos 3x, menor ou igual a 8, menos 4 passa para cá, mais 4, 2x menos 3x menos x, menor ou igual a 8 mais 4, 12. De novo, vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar x, o 12 multiplicado por menos 12, e era menor ou igual. Então, vai ficar maior ou igual, ok? Então, na reta real de menos 12, todos os números maiores ou iguais a menos 12 tornam essa inequação verdadeira. Regra número 3.
Toda vez que eu passar multiplicando ou dividindo por um valor negativo, inverte o sinal da equação de novo, tá? Então, por exemplo, aqui, eu preciso isolar o x, o menos 5 tá atrapalhando, o menos 5 está multiplicando, o menos 5 pode passar dividindo, correto? Então, x menos 5 passa dividindo. Então, eu passei dividindo um valor negativo, ou seja, se era maior, agora fica menor, ou seja, x menor que 30 por 5 menos 6, tá? Então, tá ali, menos 6, x, todos os valores menores que o menos 6. Nessa aqui, menos x sobre 3 é a mesma coisa que x dividido por menos 3, correto? Menor ou igual a 4. Agora, o menos 3 está dividindo x, posso passar multiplicando. Só que eu vou passar multiplicando o quê? Um número negativo. Se eu vou passar multiplicando um número negativo, inverte o sinal da minha equação. Era maior, menor ou igual, então agora é maior ou igual. Ou seja, x maior ou igual, 4 vezes menos 3, menos 12. Bom, bolinha fechada, todos os valores maiores que menos 12. Na questão 10, x sobre 4, preciso isolar o x, então o 5x passa para cá, menos 5x, maior ou igual a 20, tá? Então, somando aqui 1/4 menos 5, tá? Eu vou ter menos 19 sobre 4x maior ou igual a 20, correto? Preciso isolar o x. O que eu vou fazer? Vou isolar o x. 19x, o 4 está dividindo, ele vai passar multiplicando, tá? O 20. Muda o sinal da equação? Não, porque o 4 é positivo. Se é positivo, não muda o sinal da equação, ok? Agora vai mudar, porque o menos 19 está multiplicando, então o menos 19 vai passar dividindo, tá? Ele é negativo, significa que inverte o sinal da equação, tá? Antes era maior ou igual, agora fica menor ou igual, ok? Então, o x menor ou igual a 80 por menos 19 é menos 80 por 19. Ok? Então, se eu passar multiplicando ou dividindo um valor negativo, inverte o sinal da equação. Se for positivo, não, mantém. Agora, lembra que tinha função entre? Se é entre, vou fazer do mesmo jeito, tá? Então, 2x está entre 10 e 30, tá? O 2 está multiplicando o x, ele pode passar dividindo, só que ele vai passar dividindo dos dois lados, correto? E aí, eu vou ter que o x vai ficar entre 5 e 15. Na minha reta, eu vou ter aberto no 5, aberto no 15, todos os valores entre 5 e 15 deixam essa inequação verdadeira, tá? Essa inicial aqui tornam verdadeira. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que esteja fora. O zero está aqui fora, tá bom? Se eu pegar e substituir por zero lá na minha equação, eu vou ter que 10 menor que 2 vezes 0 menor que 30, tá? 2 vezes 0 é 0. Então, o 0 fica entre 10 e 30? Não, tá? Então, é falso. Tá vendo que ele tá fora da zona de conforto ali? Então, vamos pegar um número dentro, ó. Vou pegar o 10. O 10 está entre 5 e 15. Se eu substituir na equação, eu vou ter que 10 maior que 2 vezes 10 e 30. Então, eu vou ter que 10, 2 vezes 10, 20. 20 está entre 10 e 30, tá? É verdadeiro, ok? Vamos fazer a 12, só pra gente treinar. Então, primeira coisa, tem 4x e tem o 8. Então, primeiro, o que que eu faço? Eu passo o 8 pro outro lado. Então, fica 30 menos 8 e menos 20
menos 8, tá? Dos dois lados, se fosse menos 8, passaria mais 8 dos dois lados. Então, eu vou ter ali menos 28, menor ou igual a 4x, menor ou igual a 30 menos 8, que é igual a 22, correto? Agora, eu preciso saber o x, tá 4x, então, o 4 está ali atrapalhando. Então, menos 28, 4 passa dividindo dos dois lados, tá bom? Dos dois lados. E aí, eu vou ter que x menor ou igual a 28 por 4, que é igual a menos 6. E 22 por 4, dá 11 sobre 2, ou 5,5, tá? Menor ou igual. Na reta, ficaria bolinha fechada no menos 6, bolinha fechada no 11 sobre 2. Então, todos os valores entre menos 6 e 11 sobre 2, que é 5,5. Então, nesse caso, quem tá ali no meio é o menos x, tá bom? Então, vamos lembrar da regra 1, 2 e 3 sempre, tá? Sempre que envolve negativo, principalmente. Aí, eu vou multiplicar por menos 1, porque aí vai ficar menos x vezes menos 1 vai ficar mais x, só que eu tenho que multiplicar tudo, né? Então, menos 10 menos 1 dá mais 10, x e menos 2 e menos 1 dá 2, tá? Se eu multipliquei por negativo, o que fala a regra? Ah, inverte o sinal da inequação, era menor, menor, então vai ficar maior, maior. Só que isso, na verdade, não existe, né? Matematicamente falando. Então, eu vou trocar de lugar, vou trocar o 2 de lugar com o 10, tá? Troquei de lugar. Se eu troco de lugar, pela regra, inverte o sinal da inequação. Ou seja, o meu domínio, o x está entre 2 e 10. Todos esses valores entre aqui, tá? Vamos verificar? Se eu pegar o zero está fora, então vai dar falso. Substituir lá no x o zero, eu vou ter menos 10, menor que zero e menos 2, ou seja, o zero está entre menos 10 e menos 2 é falso, por isso que ele está fora do domínio. Agora, se eu pegar um valor dentro do domínio, né, entre 2 e 10, por exemplo, vou pegar o 5, tá? 5 está entre 2 e 10. E substituir pelo x ali, eu vou ter menos 10 menor que menos 5, menor que menos 2. Ou seja, o menos 5 está entre menos 10 e menos 2? Verdadeiro, tá bom? Porque o 5 está dentro do meu domínio. Na 14 ali, vamos fazer também. Quem está multiplicando o x é o menos 3. Então, eu vou passar o menos 3 dividindo dos dois lados, correto? E aí, se eu estou dividindo o número negativo, inverte o sinal da inequação. Vamos pensar dessa forma. E aí, eu vou ter 12 por menos 3, menos 4, maior que x, 30 por menos 3, menos 10. Isso não pode ficar assim. Tem que fazer o quê? Vou inverter. Então, menos 10x, troquei de lugar o menos 10 com menos 4, inverte o sinal da inequação. Agora sim, estou falando que o x está entre menos 10 e menos 4. Então, na minha reta numérica ali, ó, menos 10 e menos 4, tá? Bolinha aberta. Então, são todos os valores entre. Vamos testar? Vou pegar o zero. O zero tá fora, né? Com o zero vai dar falso, porque ele tá fora do meu domínio. Substituindo o x por zero, então, menos 3 vezes 0 vai dar zero. Então, eu vou ter 12, 0 e 30. O zero está entre 12 e 30? Falso, né? Tá fora. Por isso que ele tá fora do domínio ali. Agora, vamos pegar um dentro do domínio. Por exemplo, o menos 2. Menos 2, menos 2 não está entre 10 e menos 4. Vamos pegar para o menos 5. Menos 5, sim, tá? Entre menos 10 e menos 4. Para menos 5, tem que dar verdadeiro. Então, eu vou substituir o x por menos 5. Então, menos 3 vezes menos 5 dá mais 15. Aí, eu teria que o 15 está entre 12 e 30, que é verdadeiro, tá bom? Para vocês entenderem melhor, a gente tem que fazer exercícios. Então, eu vou deixar 10 para vocês fazerem e a gente corrige na próxima aula, tá? Beijo e até mais!